Bom, então vamos aí para mais um exemplo de um desconto comercial. Qual o valor presente numa operação de desconto comercial simples que sofre um título de R$ 500 com vencimento em 120 dias, a taxa de desconto de 3% ao mês? Bom, primeira coisa que você vai ver, ó, qual é a taxa? 3% ao mês. Quantos meses são? 4. Essa aqui são 4 meses. Ó, se a taxa e o prazo estão em períodos diferentes, você tem que ajustar. Toda vez que você for ajustar, você tem que olhar o regime. Qual é o regime? Simples. Por quê? Por que tem que olhar o regime? Ora, porque quando o regime é simples, a gente manuseia com a taxa, não é? Multiplicando ou dividindo, né? E quando é composto, a gente manuseia com o fator, elevando ao prazo. Como aqui é simples, você vai pegar o 3% e vai multiplicar por 4 meses, o que vai dar 12% ao período. Não é assim que a gente diz. 12% ao período. Pronto. Depois que a taxa estiver ajustada, acabou-se. Você imagine aqui o seu valor de R$ 500, né, do título, e ele vai sofrer um abatimento de 12%. Agora é só você calcular o 12% dele. Opa! Já não era 12%? Era. E que danado é esse 0,88 aí? Tá errado, é? Não, tá não. Esse exemplo é para lhe falar de uma coisa. Vocês entenderam, e talvez essa fosse a sua expectativa, que eu iria calcular 12% de 500, não é? 12% de 500, que daria 60. Não é? 12% de 500, daria 60. Aí eu ia subtrair os 60 e encontrar aqui 440. Beleza. Mas raciocina comigo uma coisa, presta bem atenção. Quem tira, quem perdoa, quem abate 12%, só cobra quanto? 88%. É ou não é? Eu estou perdoando 12%. 12% você não vai pagar. Quanto é que você vai pagar? 88%. Então, há duas maneiras de eu fazer esse cálculo. Ou eu calculo os 12% dos 500 e depois eu subtraio esse valor, ou então eu posso direto calcular 88% dele, já dá o valor final, no caso inicial, né, do presente. Entenderam? O que é que lembra isso? Aquela ideia de juros. Quando a gente quer calcular o montante, o que é que a gente faz? Ou a gente calcula os juros e soma o capital, ou então a gente já joga o fator de acréscimo, ele cresce e vira o montante. Lembra? Aqui, ó, a gente está partindo do valor grande, nominal. Ele vai diminuir para o presente. Vai. Então, uma maneira é você calcular o desconto e subtrair, ficou aqui com o valor presente. Ou então você pega o valor aqui do montante, do nominal, joga já o fator de decréscimo, que aí ele já decresce. Entenderam? Tanto faz, faça como você achar melhor. Agora, você tem que entender isso para quando a gente for mostrar daqui a pouco o desconto composto. Então, olhe na tela. Eu poderia calcular os 12% de 500, que como eu falei, daria 60. Aí depois eu tenho que fazer 500 menos 60, para achar os 440, não é? Ou então, eu já pego os 500 e tiro os 12% na própria taxa. De 100% eu tiro 12%, fica 88%. Eu já calculo 88% de 500. E aí vai dar quanto? 440. Faça a conta. Multiplique 500 por 0,88. Vai dar 440. Entenderam? Ei, Jairo, eu prefiro calcular os 12% como tu fazia e depois subtrair. Não tem problema, pode fazer assim. Mas você tem que entender isso para quando a gente for explicar daqui a pouco
o desconto composto. Ok? Então, entenda. Do mesmo jeito, deixa eu fazer um esqueminha aqui para você nessa tela. Ó, vê bem. Quando eu estou trabalhando com juros, ó, juros é acréscimo. Não é? Acréscimo. Desconto. Desconto é decréscimo. Tá? Quando eu estou trabalhando com juros, qual é a ideia inicial? Eu tenho um capital, olha como faz sentido. E eu jogo nesse capital um fator de acréscimo, não é? Ora, se o fator é de acréscimo, esse valor vai crescer, claro. É um fator de acréscimo, ele cresce. E o que era meu capital cresceu e virou montante. Qual é a filosofia do desconto comercial? Eu tenho agora um valor aqui. E se eu jogo neste valor um fator de decréscimo, que era o nosso 0,88, raciocina. Se eu multiplico por um fator de decréscimo, esse valor vai decrescer. E o que era nominal caiu aqui para valor presente. Entenderam onde é que essas situações se encontram? Em que é que elas se assemelham? Nos juros, a conta é feita aqui. É aqui que você joga o fator de acréscimo para ele crescer e virar montante. Ou é aqui que você joga a taxa para dimensionar os juros. No desconto, a conta é feita aqui, ó. É aqui que você joga o fator de decréscimo para ele decrescer e virar valor presente. Ou você joga a taxa de desconto para dimensionar o desconto. Mas a conta é feita aqui. Tudo se passa desse lado. No juro, tudo se passa desse lado. Entenderam? Agora, que história é essa de fator de acréscimo e fator de decréscimo? Ó, o de acréscimo, digamos 15%. Não, tá 20%, que é mais fácil. 20%. É o 100% mais os 20%. Aí ele dá quanto? 1,20. Claro que se eu pegar um valor aqui e multiplicar por 1,20, ele vai crescer. Afinal, isso é um fator de acréscimo. Agora imagine que de 100% eu tiro 20%. Aí eu construo o quê? Um fator de decréscimo. E é claro que se eu pego um valor aqui e multiplico por alguém menor que 1, é um fator de decréscimo, o valor vai decrescer. Entendem, gente? Em qualquer situação, o valor que está mais à direita vai ser sempre maior do que o que está à esquerda. Porque no passar do tempo, o valor cresce, o dinheiro cresce de valor. Não é? Então, a ideia é essa. Você no juro parte de um valor pequeno, ou menor, né? Pode não ser pequeno, mas um valor menor, multiplica por um fator de acréscimo que ele cresce. E no desconto, você parte de um valor maior, multiplica pelo fator de decréscimo que ele decresce. Agora, não esquecer que você sempre vai ter a opção de trabalhar da outra forma. Qual seja? Eu prefiro jogar só a taxa de juros, calcular primeiro quanto é o juro para somar com o capital e formar meu montante. Muito bem, não tem problema. Eu prefiro jogar a taxa de desconto aqui para calcular o meu desconto, subtrair e encontrar aqui o meu valor presente. Não tem problema. Mas você tem que entender essa ideia do fator. Por quê? Porque quando a operação ou quando a capitalização é composta, a gente trabalha elevando os fatores.
como é que você vai trabalhar com capitalização composta se você não entender essa ideia dos fatores? Não é? Quando eu lhe digo a você que eu tenho uma taxa de 20%, taxa de juros, não é? 20%, regime composto, você já se arma no 1,20 para elevar a 2 meses, a 3 meses, a 4 meses. Entenderam? Porque se é juro, o fator é de acréscimo. Então é 100% mais 20%, 1,20. Se for desconto, é decréscimo. É 100% menos 20%, 80%. Entenderam? Isso é que vai facilitar a nossa vida para entender os descontos compostos. Ok? Vamos lá então? Mais um exemplo, veja agora. Qual o valor presente numa operação de desconto comercial simples que sofre um título de R$ 900 com vencimento em 5 meses, a taxa de desconto de 4% ao mês? Observem. Qual é a taxa? 5% ao mês. E qual é o prazo? 5 meses. Não está descasado? Tá. É 4% para cada mês. E são 5 meses, tem que ajustar. Toda vez que você for ajustar juro, desconto, o que quer que seja, tem que olhar qual é o regime. Por que que tem que olhar? Ora, por que tem que olhar? Porque se o regime é simples, você multiplica a taxa, ou divide, né, se for para encolher. Você manuseia proporcionalmente com a taxa. Mas se for composto, é elevando os fatores. Como o regime é simples, vamos fazer aqui 4% vezes 5. 20% ao período. Tá? 20% ao período. Pronto. Se você já ajustou, você já está com os 20% justinho para o prazo, não é? Relaxe. Está quase lá. Imagine o seu título de R$ 900 e ele vai sofrer um abatimento de 20%. Aí cai naquilo que eu dizia. Ó. Tem duas opções. Ou você calcula os 20% dos 900 para encontrar o valor do desconto e em seguida você subtrai para ter o valor presente, ou então você raciocina com o fator de decréscimo. Quem é o fator de decréscimo para 20%? Cuidado para não dizer 1,20. Esse é o de acréscimo. O de decréscimo não é 1 mais 0,20, é 1 menos 0,20, 80%, 0,80, não é? Quem vai dispensar o pagamento de 20% do título só vai cobrar 80%. Então, eu encontro o valor presente multiplicando os 900 por 0,80. Já dá direto aqui o valor reduzido. Entenderam? Então, gente, vocês têm que entender isso, que quando você pega um valor e multiplica por 0,80, você está diminuindo ele em 20%. Você está perdoando 20%. Quando você pega um valor e multiplica ele por 0,90, você está diminuindo ele em 10%. Entendem isso? É esse raciocínio que vocês têm que treinar. Eu garanto a vocês, quando vocês treinarem essa dinâmica de juro e de desconto, acréscimo e decréscimo, com aqueles quadrinhos, visualizando aquela ideia, vocês fazem questões de juros e descontos assim, ó. Tem nem graça isso aqui mais. E com a grande vantagem, você não precisa de fórmulas. Se você raciocina, você não precisa de fórmulas. Veja mais um exemplo. Qual o valor nominal de um título que sofreu um desconto simples comercial, 3% antes de seu vencimento, a taxa de 6% ao mês, resultando em um valor presente igual a R$ 328. Mesmo passo a passo, eu vou aqui direto na taxa, 6% ao mês, e aqui no prazo, 3 meses. Eu pergunto,
essa taxa já está devidamente ajustada ao prazo da operação? Não. A taxa é 6% ao mês, mas a operação é de 3 meses, então tem que ajustar. Toda vez que for ajustar uma taxa, a primeira coisa que você observa o que é? O regime. Se o regime é simples, o ajuste é proporcional. Você multiplica os 6% pelos 3 meses. 3 vezes 6, 18% ao período. Ou ao trimestre, né? São 3 meses ao trimestre. 18%. Pronto. Relaxe, porque agora você já tem a taxa todinha, justinha, para a operação. Só que agora tem um detalhe. O valor que ele deu foi o valor presente. Ó. E ele pergunta qual é o nominal. A história agora é assim. Tá vendo? Ele está dando o presente e perguntando o nominal. Não tem aperreio. Você não entendeu que a taxa de desconto, a taxa do decréscimo, da redução, como queira, não é 18%? Com calma, raciocine e me diga, qual é o fator de decréscimo para 18%? Cuidado para não dizer 1,18. 1,18 é o fator de acréscimo. A gente não está em juros para falar de acréscimo. Aqui é decréscimo. Você tem que pensar nisso. 1 menos 0,18. Não é? Quando você tem a taxa de 18%, o que você tem que pensar é isso. 1 menos 0,18. Ou, se você preferir, 100% menos 18%. Quanto dá? Dá 82%, ou seja, 0,82. Não é? Então, ó, esse fator de decréscimo é 0,82. Então, vamos raciocinar. Eu tenho um valor nominal aqui, que é o que ele me pergunta, mas eu sei que se eu multiplicar esse nominal por 0,82, vai ter que dar 328. Não é? Eu vou escrever aqui. Ó. Se eu pegar esse valor nominal, multiplicá-lo por 0,82, vai ter que dar 328. Não é isso? Agora, olhe para essa igualdade aqui, para essa equação e me diga, o que é que eu tenho que fazer aí para encontrar o valor de n? Claro, eu tenho que pegar o 328 e dividir por 0,82. Passa para cá dividindo. Não é assim? Mas vamos raciocinar na dinâmica. Quando eu saio do nominal para o valor presente, eu não multiplico pelo fator de decréscimo? Não é isso? Se eu estou no caminho inverso, eu vou fazer a operação inversa. Eu divido pelo fator de decréscimo. E eu já acho o nominal. Aí, gente, a gente vai chegar nisso aqui, ó. Vê. No juro, eu pego o capital, multiplico pelo fator de acréscimo. Ele cresce e vira montante. Nas questões que me dão o montante e perguntam quem é o capital, a gente não faz o inverso? Divide pelo fator de acréscimo. Não é isso? Pois bem, no desconto comercial, eu tenho aqui o nominal. Se eu multiplicar pelo fator de decréscimo, ele vai diminuir e virar o valor presente. Pois bem, na questão que me der o valor presente e perguntar o nominal, eu tenho que voltar a desfazer essa multiplicação. Quem é que desfaz? A divisão. Fator de decréscimo. Fator de decréscimo. Olha aí, mais uma vez, né, as dinâmicas, né, muito parecidas, não é? Você vai multiplicando e volta dividindo.
Você vem multiplicando e vai dividindo. Fator de acréscimo, fator de decréscimo. Juros, desconto. Ok? Então, quando você aproxima essas dinâmicas, mas você tem que entender o que está fazendo, né? Senão não tem sentido. Aí você resolve as questões com extrema rapidez. Veja aqui. Vou botar aqui mais um exemplo. Vamos lá. Preste bem atenção. Eu vou lhe dar o valor nominal e vou lhe perguntar o valor presente. Não é isso? Você já sabe que vai ter que multiplicar pelo fator de decréscimo. Não é isso? Não é verdade? O caminho natural do desconto comercial é aqui, ó. Multiplica pelo fator redutor, que ele reduz. Aí vamos supor que era 4% ao mês durante 5 meses. Desconto comercial simples, 5 vezes 4, 20%. Qual é o fator redutor para 20%? 0,80. Então você multiplica por 0,80, que você acha aqui o valor presente. Entenderam? Agora vamos supor que eu vou lhe dar dessa vez o valor presente e eu quero o valor nominal. Ora, se eu estou na contramão do sentido natural do desconto, eu tenho que desfazer. E eu vou dividir pelo fator de decréscimo. Não é isso? Eu vou dividir aqui pelo fator de decréscimo. Se é 7% ao mês durante 3 meses, simples, 3 vezes 7, 21%. Quanto é o fator redutor para 21%? Isso, 0,79, não é? Quem perdoa 21% só cobra 79%. Então, você divida 540 por 0,79, que você acha aqui o valor nominal. Entenderam, gente? Sim ou não? Eu vou de novo aqui atrás. Ó. Eu vou de novo insistir nisso. Preste toda atenção agora. Ó. Preste toda atenção. Ó. Quando a situação é de juros, vê se você entende como eu vou falar. O sentido natural é esse. Não é? Porque a ideia de juro qual é? Incidir num capital para ele crescer, já que juro é acréscimo. Aí a gente multiplica pelo fator de acréscimo. Por isso que eu digo que a conta é feita desse lado. O sentido, a mão, digamos, né? Como se fosse trânsito. A mão no juro é para lá. A conta, entenda, a multiplicação, a incidência do fator é feita aqui desse lado. Um valor menor que é atingido por um fator de acréscimo e cresce e vira montante. Sim ou não? Agora, veja qual é a ideia a princípio de um desconto. Você tem aqui um valor maior, valor nominal, e você atinge ele por um fator redutor, chamado o fator de decréscimo. Por isso que a conta é feita aqui. Mas, gente, raciocina, um fator redutor reduz o valor. Não é? Reduz o valor. Então, numa comparação com o trânsito, no desconto, a mão é voltando. Porque a conta que eu faço, a incidência do fator se dá aqui. Parte daqui para cá. E o juro parte daqui para lá. Agora, nada impede que a questão seja criada ao inverso. No juro, ele me dá o montante e pede para eu calcular o capital. Aí eu estou na contramão, não estou? Tem que usar o inverso. Divida pelo fator de acréscimo.
E se ele me der o valor presente e pedir o nominal, aí eu estou na contramão do desconto. Divida pelo fator de decréscimo. Aqui é juro, aqui é desconto comercial. Se você entender essa tela, você entendeu perfeitamente a ideia de juros e descontos. Toda vez que você pegar a questão, veja se a taxa está ajustada ao prazo. Se não tiver, você tem que ajustar. E como é que ajusta? Olha o regime. Se for simples, proporcional. E se for composto, elevando o fator. Beleza. Em seguida, veja se trata de juro ou de desconto. Se se tratar de juro, o fator é de acréscimo. Se tratar de desconto, o fator é de decréscimo. Pronto. Você não já ajustou a taxa? Jogue o fator de acréscimo no capital, se for uma questão de juros, né? Que você tem um montante. Ah, mas ele deu o montante e pediu o capital. Divida pelo fator de acréscimo. Se for desconto, você não já ajustou a taxa? Jogue o fator de decréscimo no nominal que ele reduz para presente. Eita, mas ele deu o presente e queria o nominal. Então, divida esse presente pelo fator de decréscimo. Mas é sempre assim. Se for juro, é 1 mais. E se for desconto, é 1 menos. Porque se for juro, o fator é de acréscimo. E se for desconto, o fator é de decréscimo. Se for 20% e é uma questão de juros, pense em 1,20. Se for de desconto, pense em 0,80. Entenderam, gente? Isso é que dá essa dinâmica no cálculo das questões, não é? Eu me lembro uma vez que, não sei se eu comentei isso na aula passada com vocês, mas um aluno meu comentou que faz muito tempo isso, um aluno presencial, logo quando eu comecei a ensinar, e ele disse que foi numa livraria e pediu lá ao vendedor um livro de matemática financeira. Naquele tempo o meu livro não estava pronto ainda, né? Então eu indicava outros livros, ele foi lá e procurou os livros. E aí o vendedor lá trouxe uma série de livros, né? Uns 3 ou 4 livros, ele me contou, né? E ele deu uma folheada, olhou, disse, muito obrigado. E aí o vendedor, mas você não gostou de nenhum? Disse, não, porque esses livros todos trabalham com fórmulas. Aí o vendedor cresceu e disse, não, agora deixa eu lhe explicar. Matemática financeira não tem jeito, você tem que aprender com fórmulas. Aí o menino disse, não, meu professor ensina, já vai na metade do curso para auditor da Receita Federal e ele não usa uma fórmula. Aí o cara disse, não acredito, não é possível isso. Você quer ver? Pegue aí, juros e descontos. Ele concluiu essa parte. E ele tinha entendido isso aqui tudo. Aí o cara dizia lá, o valor do capital, pediu o montante, juro, ele já acionava o fator de acréscimo. Mão para a direita, contramão para a esquerda. Vai multiplicando, volta dividindo. Percebeu? Aí o cara lia a questão. Dizia o prazo, a taxa, o que deu e o que pede. Se é juro ou se é desconto. Se é simples ou se é composto. E ele tinha toda essa dinâmica montada aqui já. Aí quando o cara acabava de ler, ele dizia, faça essa conta. Tanto dividido por tanto, mais tanto, papapá. Aí o cara fazia a conta, pode conferir. Aí estava a resposta. Diga outra. Agora é onde desconto comercial. Pode mandar. Aí o cara mandava o desconto comercial, dava o nominal, pedia o presente, ele multiplicava pelo fator redutor, ajustava a taxa para faça essa conta, tanto vezes tanto, dividido por tanto. O cara fazia a conta, vê se tem a resposta. Quer dizer, ele entendeu a dinâmica. Aí eu sempre penso assim, ó. Não é, no mínimo, não é honesto eu chegar aqui para você e dizer, gente, eu vou preparar você para um concurso público. Encher a cabeça de vocês de forma. Talvez você compreendesse até melhor, mas ia ficar travado, velho. Não é? É como se fosse assim. Você está se preparando para uma corrida. Para uma corrida. Dirigir um Fusquinha
é mais fácil do que dirigir uma Ferrari. Mas você acha que por ser mais fácil, é honesto eu trazer para vocês um Fusquinha para prepará-los para a corrida no Fusquinha? Não, velho. Por mais difícil e complexo que seja entender a direção de uma Ferrari, você tem que aprender, porque o seu concorrente vai estar de Ferrari. Ah, que adianta? Aprendi um Fusquinha, que é mais fácil. Quando der a largada, meu velho, você não vai nem ver, a Ferrari passar, comendo poeira. É isso. Você tem que treinar isso aqui, porque o seu concorrente vai fazer isso em 2 tempos. Tanto vezes tanto sobre tanto, letra B. Isso vai ficar mais evidente quando a gente avançar no curso e a gente for fazendo mais questões. Tá certo? Por enquanto, o que é que eu quero que você faça? Pegue o vídeo, assiste novamente. Vê se teve dúvida. Se tiver, volta a ver de novo. A dúvida continua. Calma. Manda lá para o plantão de dúvida que eu vou lhe ajudar. Pega o dever de casa e vai fazer. Certamente no dever de casa dessa aula 2 já tem questão de juros compostos, já questão de desconto. Até as de desconto já dá para você ir tentar fazer. Mas entenda que eu ainda vou resolver algumas questões aqui com você. Então, se você tiver dificuldade no desconto, para. Espera a outra aula. Quando eu fizer umas aqui, você pega o jeito e você volta lá para o dever de casa. Tá certo? Mas sempre assim, com muita dedicação, faça a sua parte. Senão não adianta de nada o curso. Tá certo? E a gente se encontra na próxima aula.